Boa noite, queridos alunos de ensino religioso do Monsenhor Scalabrini de Encantado. Vocês estão assistindo esse vídeo porque eu vou corrigir a atividade número 2 que vocês têm, que vocês receberam, né, durante essas aulas à distância, tá? E vou corrigir então com vocês a atividade número 2, porque a atividade número 1 foi corrigida com todas as turmas de ensino religioso pelo Meet, ok? Então a atividade 1 já foi corrigida, agora a gente vai corrigir a atividade número 2, ok? Eu vou entrar aqui na turma primeiro EM4, mas lembrando que esse vídeo é para o primeiro EM3, 4, 5 e 6, e o terceiro EM1, que são as minhas turmas de religião no Monsenhor Scalabrini em Encantado. Ok? Vocês vão entrar lá na plataforma, todas essas turmas que eu falei, vocês vão ter a mesma atividade, vocês vão abrir a atividade número 2, aqui, ó, parabéns para quem já entregou, para quem não entregou ainda, não me respondeu, é melhor fazer isso logo. Eu vou abrir aqui a atividade número 2, ok? E vou abrir ela no Drive para eu poder editar ela, então, ok? Opa, abrindo no Google Drive, certo? Ok. As atividades à distância de religião, então, elas eram válidas em abril, tá? Eu sei que esse tema, ele já passou, né? A Páscoa já passou há muito tempo, mas, enfim, vamos corrigir essa atividade para a gente deixar isso pronto, ok? Então, a verdadeira história da Páscoa. Muito antes de ser considerada a festa da ressurreição de Cristo, a Páscoa anunciava o fim do inverno e a chegada da primavera, ou o fim do verão e a chegada do outono, dependendo do hemisfério da Terra em que você estiver, né? Lembrando que a Terra tem o hemisfério norte e o hemisfério sul, e que as estações são inversas, enquanto que no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul será verão, tá? Então, no nosso caso, o hemisfério sul, o período da Páscoa é um período geograficamente, geologicamente falando da Terra, é um período onde acontece o fim do verão e a chegada do outono. A festa cristã da Páscoa tem origem na festa judaica, mas tem um significado diferente. Enquanto para o judaísmo, Pesach representa a libertação do povo de Israel no Egito, no cristianismo, a Páscoa representa a morte e ressurreição de Jesus, que supostamente aconteceu na Pesach, no mesmo período, né, que é a Páscoa judaica. É considerada pré-figuração, pois em ambos os casos se celebra então a libertação do povo de Deus, a sua passagem de escravidão para a liberdade, tá? Então, muitos, né, os povos que seguem a Bíblia e que são as religiões que seguem o Evangelho, elas têm essa Páscoa, esse período pascual, como um período onde ocorre, né, do ano para se celebrar a libertação do povo, tá? Como é um período do ano em que está acontecendo uma transição de estações, né, entre outras coisas, geograficamente falando, essa festa, essa festividade foi criada para marcar um período de troca, um período de recomeço, de renascimento, de surgimento da esperança. De fato, para entender o significado da Páscoa cristã, é necessário voltar para a Idade Média, lembrar dos antigos povos pagãos europeus, que nesta época do ano homenageavam Ostera ou Esther, em inglês Easter, que quer dizer Páscoa. Ostera ou Ostara é a deusa da primavera, que segura um ovo em sua mão e observa um coelho, símbolo da fertilidade, pulando alegremente em redor de seus pés nus. A deusa e o ovo que carrega são símbolos da chegada de uma nova vida. Ostara equivale na mitologia grega a Persifone, na mitologia romana é Ceres. O que esses dois parágrafos que eu li querem dizer?
Eles querem dizer que essa celebração nesse período do ano e essa ideia de renovação, de fertilidade, de força, de vitalidade, né? O ovo, o que é o ovo? O ovo traz a vida, né? Uma renovação. Ela era utilizada já por povos muito antes da chegada do cristianismo na Europa, tá? Ali estava falando, né, os gregos, os romanos, né? Então, são símbolos que já existiam. A gente percebe que a Páscoa, assim como outras festividades, né, ela foi mudando e se modificando ao longo dos anos. Estes antigos povos pagãos comemoravam a chegada da primavera decorando os ovos. O próprio costume de decorá-lo para dar de presente na Páscoa surgiu na Inglaterra, vulgo país que ocorreu as revoluções industriais, né, no século X, durante o reinado de Eduardo I, o qual tinha o hábito de banhar ovos em ouro e ofertá-lo para os seus amigos e aliados. Né? Que hora para ser amigo do Eduardo I e ganhar um ovo de ouro. Mas por que o ovo de Páscoa? O ovo é um destes símbolos que praticamente explica-se por si mesmo. Ele contém o germe, o fruto da vida, que representa o nascimento, o renascimento, a renovação e a criação cíclica. De um modo simples, podemos dizer que o ovo é o símbolo da vida. Bom, se a gente come ovo de chocolate, ou se a gente presenteia com ovos de ouro, ou até com ovos comuns, aí vai da cultura e da atualidade com a qual a gente está passando. Mas o ovo em si, no geral, tem essa simbologia. Os celtas, gregos, egípcios, fenícios, chineses e muitas outras civilizações acreditavam que o mundo havia nascido de um ovo. Na maioria das tradições, este ovo cósmico aparece depois de um período de caos. E por que o coelho de Páscoa? Coelhos não colocam ovos, ainda bem, né? Isso é fato. A tradição do coelho de Páscoa foi trazida à América pelos imigrantes alemães lá por 1700. O coelhinho visitava as crianças escondendo os ovos coloridos que elas teriam de encontrar na manhã de Páscoa. Ou seja, é uma criação, uma interpretação dessa festividade da Páscoa. Tá? Os coelhos são vistos como símbolos de renovação e início de uma nova vida. Em união com o mito dos ovos de Páscoa, o coelho representa a renovação de uma vida que trará boas novas e novos e melhores dias, segundo as tradições. Aí vocês tinham uma imagem que vocês podiam ter colorido, né? Mas por que a Páscoa nunca cai no mesmo dia todos os anos? Porque o dia da Páscoa, pessoal, não é um dia definido, até porque não existe um dia que acaba uma estação e que começa uma outra estação. Apesar da gente ter data e hora de troca, a transição das estações ela se dá muito lentamente. Tá? Então, o dia da Páscoa é o primeiro domingo depois de lua cheia, que ocorre no dia ou depois de 21 de março, a data do equinócio. Pesquisem aí, pessoal, o que é equinócio e o que é solstício. Entretanto, a data da lua cheia não é sempre a mesma, mas a definida nas tabelas eclesiásticas, ou seja, a lua cheia já influenciou a data da Páscoa. Hoje, se a data não for exatamente igual, não tem problema, porque essas tabelas eclesiásticas são criadas pela própria Igreja Católica ou pelas outras igrejas, né? A igreja pode obter consistência na data da Páscoa. Decidiu no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., definir a Páscoa relacionada a uma lua imaginária, que é a lua eclesiástica. A quarta-feira de cinzas ocorre 46 dias antes da Páscoa, né? E, portanto, a terça-feira de carnaval ocorre 47 dias. Esse é o período da quaresma que começa na quarta-feira de cinzas. Com esta definição, a data da Páscoa pode ser determinada sem grande conhecimento astronômico. Não precisa saber exatamente qual é o dia que vai ter lua cheia. Mas a sequência de datas varia de ano para ano, sendo no mínimo em 22 de março e no máximo 24 de abril. Por isso que às vezes o carnaval é mais cedo e às vezes o carnaval é mais tarde, transformando a Páscoa numa festa móvel. De fato, a sequência exata de datas da Páscoa repete há aproximadamente 5.700.000 anos no nosso calendário gregoriano, tá? Ok, agora pessoal, sem olhar na página anterior, vocês deveriam ter respondido verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. A Páscoa foi uma celebração
criada para um período do ano em que ocorre trocas de estações. Pessoal, essa questão tá certa, né? Ela é verdadeira. Coelhos marrons colocam ovos de chocolate. Nossa, essa eu tava brincando com vocês porque obviamente é falsa, né? A próxima, os celtas, gregos, egípcios, fenícios, chineses e muitas outras civilizações acreditavam que o mundo havia nascido de um ovo. Na maioria das tradições, esse ovo cósmico aparece depois de um período de caos. Verdadeiro, né, pessoal? É o que a gente acabou de ler ali no texto. Somente os cristãos comemoram a Páscoa. Pessoal, essa questão é falsa, né? Hoje a Páscoa, o Natal, eles são tão comerciais que até os ateus podem comemorar ela, ok? O dia da Páscoa é o primeiro domingo depois da lua cheia, que ocorre no dia ou depois de 21 de março, a data do equinócio. Verdadeiro. Você viu que nesses dias antes da Páscoa, abril de 2020, houve uma lua minguante. Falso, pessoal, teve uma lua cheia. Antigos povos pagãos comemoravam a chegada da primavera decorando ovos. Verdadeiro. É exatamente isso que está escrito no nosso texto. Ok, pessoal? Então a ordem ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Ok, gente? Até mais, até o próximo vídeo. Nos falamos. Um abraço.